E aí pessoal, eu cheguei aqui de novo depois de muito tempo, começando um novo estilo de vídeo aqui, que vai ser edições comentadas. E aqui eu espero que vocês gostem, né? Essa primeira aqui que eu tô fazendo é uma foto de perfil para um cliente. Eu vou fazer uma foto de perfil e um banner hoje e comentar sobre. Aqui eu tô botando a letra inicial do nome dele, que é Zakar. Eu escolhi a The Bold Font, que é uma fonte muito boa, eu uso bastante, eu gosto dela. Aqui eu vou dar uma editada na letra, eu até rasterizei a camada para poder fazer isso, porque quando é só texto não dá. Então eu fui lá e tive a ideia de fazer meio arredondado a ponta, né, diminuir um pouco, fazer arredondado. Então eu fui lá ver como é que ficava, eu usei a ferramenta da caneta e ficou assim, eu gostei bastante do resultado. Aí eu comecei a pensar em como fazer o A de Zakar, né, ZA. Eu fiz assim, utilizando a perninha do Z. Só coloquei um retângulo branco ali para continuar o formato. Aí eu fiz isso e eu ia mandando pro meu cliente, né, para ele ver como tava e para dizer se ele tava gostando de como tava ou não. Então eu fiz aí, usei o A, só que tava meio difícil de distinguir cada parte, né? Daí minha ideia inicial, e que ficou na verdade, foi de fazer uma linha tracejada no meio das letras, preto, para poder falar qual é o Z e qual que é o A, de certa forma, né? Para tentar distinguir. Não ficou tão distinguível ainda, sim, mas eu acho que deu um toque legal para a fonte em si. Daí aqui nessa parte eu acabei mudando a cor do A, né, da perninha do lado do A, para poder distinguir melhor ainda, né? Porque senão só uma linha eu acho que não teria ficado bom. Aí eu passei para trás do Z e removi a perna do Z que estava na frente, né? Acabei fazendo um pouco para fora demais. Eu tive que refazer esse corte. Eu refiz aí, deu certo no final. Ficou parecendo mesmo, né, o A. E daí eu fiz a perna do outro lado do A também, a pedido do cliente. Minha ideia também já era assim. E daí eu tive que dar uma arrumada do lado para deixar reto, continuando o movimento com o corpo do Z. E daí para fazer isso eu usei a caneta e a borracha para consertar o máximo que eu podia, que, né, eu demorei um pouquinho, que estava sempre satisfeito com o resultado, porque sempre ficava um negocinho incomodando ali na pontinha final. A perninha ficou até que curta, acho que poderia ter feito um pouco maior, mas não foi um problema grande. Tava legal ainda, parecia bem simétrico com a outra, mesmo sem ter feito nenhuma medida, né? Aí eu mudei a cor pro cinza que tava do outro lado também, quis fazer a linha pra continuar o movimento ali, né? Fazer parte do tema que tem a linha também, que nem a outra perna do outro lado, né? Daí eu fiz primeiro junto na mesma camada, só que daí não dava pra arrumar, né? Tinha ficado ruim. Então eu fiz uma camada separada para poder movimentar livremente só essa linha para ela poder se encaixar melhor, que foi o que eu fiz aí e se encaixou. Daí eu apliquei esse tema que o cliente pediu e daí eu fui lá e fiz o meu que eu gostei, né, que eu tinha em mente. Daí eu mandei os dois para ele para aprovação, né? Ele tinha uma paleta de cores que ele queria laranja, roxo e azul. E daí eu fui lá e apliquei esse tema nas letras, o Z com roxo e laranja e o A só azul. Eu mandei pra ele gostou bastante, na verdade. Foi o que a gente acabou utilizando no final. Eu salvei ali o logo e daí criei um novo canvas. E daí eu ia realmente começar a fazer a foto de perfil já utilizando esse logo dele, que eu criei ali. Ele disse que não queria o fundo liso, como tá aí, só o azul. Então mais pra frente eu acabei adicionando coisas que ele ia pedindo no fundo para poder distinguir melhor. Ele pediu para eu adicionar o personagem dele. A imagem não estava em boa qualidade, então eu tive que dar um jeito de tentar disfarçar isso. Eu primeiro precisava tirar só o personagem, né? Não era para deixar o fundo. Então eu comecei removendo as bordas e depois passei a caneta ao redor do personagem para poder remover o fundo, né? Selecionar só o personagem e remover o fundo. Eu usei aqui a caneta, tem várias formas de fazer isso. Eu usei a caneta porque eu gosto mais, é um pouco mais preciso, mesmo não tendo
feito tão precisamente, porque eu consigo, mesmo se eu não selecionar certinho, como dá pra ver que não tá totalmente certo, eu consigo disfarçar isso depois escondendo as imperfeições, e além do mais ele vai ficar meio transparente a imagem, né, então, o personagem, então não vai aparecer tanto assim as imperfeições, até porque ele tá com uma má qualidade mesmo, então eu vou ter que esconder isso e junto vai ser escondido os pixels que vão sobrar, que não são dele. Então eu fui só usando a caneta, que é uma ferramenta que eu sinceramente acho muito boa. Ela faz umas marcações bem precisas e de forma livre, né? Você pode fazer as marcações da forma que você quiser, são bem boas. E daí tem várias opções, e aqui eu criei uma seleção com 0,5 pixels de margem para dentro. Aí ficou assim, dá pra ver que tem os pixels brancos acima da cabeça. Eu aumentei a imagem para encaixar na tela. E daí eu comecei a tentar remover aqueles pixels brancos que sobraram usando a contração de seleção. Eu contraí 5 pixels para dentro e selecionei o inverso e apaguei, para daí remover os pixels brancos que foram removidos, e ficou assim. Aí eu mexi na opacidade dele, daí eu tinha duas variações, ele atrás do logo e ele na frente do logo ainda opaco, que ficou assim, que eu mandei pro cliente, ele preferiu dessa forma. Daí eu comecei a adicionar o fundo que ele pediu uma galáxia, então eu adicionei um fundo de galáxia, mexi um pouco na saturação e luminosidade dela para ver como ficava melhor, para se encaixar mais no tema. E nessa parte eu tinha até removido o personagem dele para mostrar mais era o fundo mesmo, para ele como ele gostava. E ele curtiu. Daí eu adicionei polígonos, que eu vou adicionar mais à frente no banner também, então era para manter esse tema entre os dois. Então eu adicionei esses polígonos, comecei a mexer um pouco neles ali nas configurações para deixar na melhor forma possível. E eu vou adicionar vários polígonos pela tela. No banner eu adicionei polígonos, quadrados, círculos, linhas, mas aqui eu fiz só polígonos mesmo, porque a foto de perfil meio que você vê como uma coisa separada, então só polígonos pra mim ficava melhor pra não ter muita coisa na tela também, né? Muita informação diferente. Então alguns polígonos eu deixava um pouco maiores, outros menores, girava um pouco eles, e fui fazendo isso. Daí eu só passei a camada dos polígonos pra trás, né? Pra trás do logo, diminuí a opacidade, daí eu tive a ideia de criar uma máscara de corte e pintar os polígonos, só algumas partes dele de azul. Daí ficou assim, que era combinando com o azul do fundo, né? E roxo e azul, que nem o fundo. Daí eu fiz isso e o cliente pediu pra eu colocar o personagem na frente, sem o fundo pegar nele, que foi o que eu fiz, né? Ele ficou à frente, com o opaco e sem o fundo. Daí o resultado final foi esse, ele realmente gostou. Então vamos agora para o banner. Bom, então, agora falando sobre o banner, eu coloquei a foto primeiro de fundo, aí eu coloquei cinza para esconder um pouco mais, né, a foto. Aí aqui eu tô colocando um brilho roxo e azul, que é do tema que ele pediu. Aí eu tô mostrando como é que eu faço, só seleciono o inverso, apago e diminuo a opacidade. Depois eu coloquei os textinhos ali do lado, que é o que ele pediu, né, as coisas que tem no canal. Eu tô mostrando como eu fiz o risquinho, com um pincel, que tem essa textura muito boa. Eu só passei ali, ficou assim. Depois eu adicionei esses dois triângulos na ponta, que eu mostro aqui como eu fiz também, que foi bem simples. Eu peguei a ferramenta de forma e fiz uma flecha, aí eu encaixei onde eu queria e rasterizei e cortei a parte que eu não queria da flecha. Aí eu peguei a borracha que tem o fade e apaguei os ladinhos e mudei a cor. Aí o próximo passo foi colocar o nome dele. Eu coloquei e botei o brilho como eu tinha posto nos outros. Fiz essas duas flechinhas pintadas de roxo. Coloquei um carro, o brilho no carro, que ele pediu, né? Ele gosta de carro roxo e tal. Coloquei isso e coloquei um personagem de roupa azul. E ali tá no fundo as formas que eu falei, os polígonos, quadrados, círculos que eu falei que tinha colocado na foto de perfil também, pra fazer parte desse tema. E é isso, esse foi o produto final, que vocês estão vendo aí, o banner. Muito obrigado por assistir, espero encontrar vocês no próximo vídeo. Vou fazer outros aí durante o tempo. E é isso aí, muito obrigado, até a próxima.